Alô, meus irmãos, como estamos? Estamos aqui mais uma vez para estudar a coleção Fonte Viva, ditado por Emmanuel, ao nosso querido Chico Xavier. Obrigada, meus irmãos, que Jesus nos envie bons espíritos para nos auxiliarem nos estudos deste momento. Que nós possamos estar muito inspirados para poder levar um trabalho com utilidade para os meus irmãos, para vocês que estão aí tão amorosamente nos assistindo. Que Jesus nos abençoe sempre. Hoje nós vamos estudar a lição 172, Ante o Cristo Libertador, do livro, já falamos, Fonte Viva, da mesma coleção do mesmo nome, ditado por Emmanuel na psicografia dos Lápis Iluminado de Chico Xavier. Ante o Cristo Libertador. Eu sou a porta, disse Jesus. Anotou João 10:7. Segundo os léxicos, a palavra porta designa uma abertura em parede, ao rés do chão ou na base de um pavimento, oferecendo entrada e saída. Entretanto, simbolicamente, o mundo está repleto de portas enganadoras. Dão entrada sem oferecerem saída. O mundo está repleto. As frases que Emmanuel nos coloca dão, assim, um estudo completo, se nós formos nos ater a cada frase. O mundo está repleto de portas, e essas portas que Emmanuel nos fala, essas portas enganadoras, são as que nós conhecemos por portas largas, que Jesus assim denominou. As portas largas, as portas onde passam muitas pessoas para procurar muita coisa do mundo, as coisas que estão no mundo. Quem vai correndo atrás das coisas do mundo passa apressadamente pelas portas largas, que dão muito espaço, dão muito lugar para que todos possam passar até ao mesmo tempo. São as portas largas e são as portas que Emmanuel nos diz que são: o mundo está repleto de portas enganadoras. Dão entrada sem oferecerem saída. Esse é o problema. As pessoas passam facilmente pela porta, a porta aberta, a porta escancarada das portas largas e, no entanto, elas não têm saída. Quando chegam lá, após a porta, começam a descobrir, depois de algum tempo, que não existe saída. Algumas delas são avidamente disputadas pelos homens, que, afoitos na conquista de posses efêmeras, não se acautelam contra os perigos que representam. Então, as pessoas, nós que andamos neste mundo, um mundo que está entregue a nós, esse planeta de provas e expiações. É o mundo que nós temos, é o mundo que nos atrai. Esse mundo onde nós temos compromissos com a nossa encarnação. Mas ao chegar aqui reencarnados, esquecemos a maior parte das vezes dos compromissos que assumimos e nos deixamos levar pela porta larga. E algumas delas, como diz Emmanuel, são avidamente disputadas por aqueles que, afoitos na conquista de posses efêmeras, ou seja, de buscar ganhar muito dinheiro, não se acautelam, não têm cuidados contra os perigos que representam. Então, eles ganham muito dinheiro, mas esse dinheiro não poderá ser levado quando ele tiver que partir. É preciso que a gente saiba que nós não somos proprietários de coisa alguma e também não somos proprietários do dinheiro que acumulamos. Esse dinheiro não partirá conosco na hora da nossa desencarnação. E muitos se apropriam desse dinheiro
afoitos nessa conquista dessas posses efêmeras e guardam esses recursos amoedados, ainda vai falar Emmanuel aqui embaixo, e não se cuidam, não se acautelam contra os perigos que representam, porque ele tem aqui, mas não terá depois de desencarnado. E ele, muitas vezes, também é roubado aqui, é morto por causa desses recursos, esses recursos que se codificam, se transferem de uma para outra mão. Na verdade, muitas vezes, eles são apropriados, se deixam levar, e esses irmãos que juntam essas moedas, esses recursos, perdem esses recursos para outros mais ambiciosos do que eles. E o que vai acontecer? Ele simplesmente vai se sentir revoltado. E daí vem que a revolta busca outras coisas mais negativas ainda. E ele, quando parte, não leva absolutamente nada disso. Então, algumas delas são avidamente disputadas pelos homens, que, afoitos na conquista de posses efêmeras, não se acautelam contra os perigos que representam. Esses perigos que nós citamos alguns. Muitos batem à porta da riqueza amoedada. Somos muitos que batemos nessa porta larga, que é a da riqueza amoedada, é uma delas. E depois de acolhidos, entram por essa porta larga, acordam encarcerados nos tormentos da usura. Muitos se deixam levar pela usura, pela vontade, pelo querer profundo e grande de querer juntar recursos amoedados e entram por essa porta larga sem se precaver. Ele simplesmente não quer apenas para a sua necessidade, ele quer para muito mais, ele quer para acumular. Então se deixa encarcerar muitas vezes, porque muitas vezes ele se apropria do que não é dele, que na verdade não é de nenhum de nós, mas cada um tem a sua necessidade e deve suprir a sua necessidade, mais nada. Esse amoedado e junto não combina, porque nós vamos acumular para quê? Para que acumulamos o que quer que seja, especialmente quando se trata de posses amoedadas. Vamos acumular com qual objetivo? Se não for para suprir as nossas necessidades. Nós temos o necessário para as nossas necessidades. E o nosso Pai nunca condenou absolutamente aqueles que têm as suas posses para usufruir das coisas boas do mundo, que nos oferece sem se deixar ser possuído por elas. As coisas do mundo que são agradáveis são para nos dar felicidade e não nos deixarmos ser possuídos por essas coisas que existem no mundo e que são apenas para a felicidade de todos nós e não nos deixarmos envolver por elas. Por isso, o dinheiro pode ser muito bom, mas até um certo ponto, porque depois, quando ele ultrapassa aquela margem da nossa necessidade e vai muito além daquilo que nós podemos usufruir, nós estamos correndo o risco de passar dos limites, no sentido até de se apropriar indevidamente. E quando nós caímos nessa malha, nós também podemos cair, como diz Emmanuel, encarcerados nos tormentos da usura. E isso nos leva a situações calamitosas, porque nós aí já não temos mais a liberdade para usufruir o que quer que seja, nem das coisas passageiras. Inúmeros, diz Emmanuel, forçam a passagem para a ilusão do poder humano, a ilusão do poder, porque o poder é uma ilusão, porque o poder sequer é palpável, mas, no entanto, é buscado por muitos de nós. Inúmeros forçam a passagem para a ilusão do poder humano e despertam detidos pelas garras do sofrimento. Eles se deixam levar, nós nos deixamos levar pelo poder. O poder,
como diz a voz popular, embriaga. Realmente o poder embriaga. E o que nós fazemos? Saímos da nosso casulo, onde Jesus nos abençoa e protege, e vamos nos jogar nessa porta larga para buscarmos o poder que embriaga, o poder que nos faz sentir melhores do que todas as pessoas, o poder que faz com que possamos dominar os outros. Isso é uma ambição muito grande, a vontade de dominar, mas dominar para quê? O que nós ganhamos espiritualmente falando para dominar? Dominar com que objetivo? Porque o que há no planeta, o que há na Terra, o que há na encarnação, são todos bens passageiros que não nos pertencem. Deus nos coloca à disposição esses bens para que possamos trabalhar e exercitar a nossa encarnação como necessário proveito para a nossa evolução. Quando nós ultrapassamos esses limites, nós corremos sérios perigos. E um deles é exatamente ser detido pelas garras do sofrimento. E os sofrimentos são inúmeros, buscamos, e muitas vezes são os sofrimentos buscados, logicamente, aqui neste caso, especificamente, buscados por nós mesmos. Nós buscamos esses sofrimentos quando nós queremos nos embriagar pelo poder humano, o poder que nos leva a querer dominar tudo e todos. Muitíssimos, diz Emmanuel, atravessam o portal dos prazeres terrestres. Muitíssimos atravessam o portal dos prazeres terrestres e reconhecem-se de um momento para outro nas malhas da aflição e da morte. Outra porta larga, a porta dos prazeres terrestres. Os prazeres terrestres, como já citamos anteriormente, são prazeres para a nossa necessidade. Quando ultrapassa a nossa necessidade, é simplesmente perdição. Nós entramos numa porta larga, onde há muito a mais a perder e nada a ganhar. Nós só temos a perder, porque nós entramos no portal dos prazeres terrestres, e não apenas para vivenciar a nossa evolução, buscar a nossa evolução. O prazer que nós temos que ter de viver é o prazer que Deus nos dá a todos, de sentir felicidade, alegria, de estar com o outro, o prazer de estar sempre fazendo o bem. Quando nós ultrapassamos esse limite do prazer de estar se sentindo bem para o prazer terrestre e efêmero, que está além desse portal da porta larga, nós, de um momento para o outro, nos vemos nas malhas da aflição e da morte, de tanto que buscamos os prazeres, de tanto que buscamos querer posse, querer ser melhor do que os outros, querer ter o poder de mando, o poder de dominar os demais, o poder de ter, sempre ter mais, o poder de querer mais, de poder de mandar mais. Tudo isso nos vai levando às garras do sofrimento, às garras da dor, às garras da morte. A morte do nosso espírito, que não morre nunca, mas que assume e acolhe muitos prejuízos que terá que pagar ao longo das outras encarnações. Por isso, nós, que já temos encarnações passadas com muitos débitos, porque todos nós temos muitos débitos, precisamos nos precaver e nos afastar das portas largas, da tentação, da ganância, da maledicência. São muitas portas largas que nos afastam da verdade, nos afastam do bom caminho, nos afastam da porta estreita. E diz Emmanuel, com toda propriedade, como sempre, né? Muitos passam,
os umbrais da evidência pública, vivem na evidência pública sequiosos de popularidade e influência. Para quê? Tanto desejo, sequiosos. Olha as expressões que ele usa. Não é querer apenas ser popular, mas eles estão sequiosos de popularidade e influência e acabando emparedados na masmorra do desespero. Sequiosos de poder, popularidade, dinheiro, posses efêmeras, tudo passageiro, e o mundo, mais uma vez, vamos repetir, como diz Dona Isabel, o mundo nos atrai e depois nos trai. E nós ficamos nos despenhadeiros da dor, do sofrimento, perdidos, sem saber como aquilo aconteceu. E levamos isso para o outro lado da vida. Levamos e sentimos muita dor, muito sofrimento, porque tivemos uma encarnação onde só plantamos coisas ruins, só fizemos uma plantação negativa. E quando nós partimos, nós levamos conosco o nosso comprometimento. Nós simplesmente não cumprimos com os nossos compromissos pelos quais a encarnação nos foi dada e ainda adquirimos novos comprometimentos. E isso é muito doloroso. Portanto, Emmanuel nos diz: o Cristo, porém, é a porta da vida abundante. É Ele que nós temos que buscar, a porta estreita, é verdade, a porta dos testemunhos. Mas é esse testemunho que nos leva à salvação, nos leva à libertação de nós mesmos, porque nós precisamos nos libertar de nós mesmos, sempre buscando nos livrar das nossas más tendências. O objetivo maior da doutrina espírita, pregando Jesus, mostrando Jesus entre nós, Jesus vivo e atuante entre nós, Jesus que nos abençoa, sabendo que nós estamos buscando a porta estreita e nos levando para a imortalidade. É esse caminho que nós precisamos seguir. E diz Emmanuel: o Cristo, porém, é a porta da vida abundante. Com ele submetemo-nos aos desígnios do Pai Celestial. E nessa diretriz aceitamos a existência como aprendizado e serviço. A existência, nós não encarnamos para desfrute, embora os prazeres do mundo estejam aí. Ninguém é proibido de ter um prazer, uma alegria, mas não é possível que se possa exagerar nem abusar de nada, porque tudo nos é passageiro, a não ser Jesus, que nos leva para os braços de nosso Pai Celestial. Portanto, com Jesus nos submetemos aos desígnios do Pai Celestial e nessa diretriz aceitamos a existência como aprendizado e serviço em favor de nosso próprio crescimento para a imortalidade. É isso que precisamos, nos libertar das nossas imperfeições, entrando sempre pela porta estreita. É difícil, mas não é impossível, porque Jesus nos convida: vinde a mim, e se Ele nos convida, nós podemos ir com toda a segurança. Vamos e vamos sempre dizer presente, sempre presente. E prossegue Emmanuel terminando: vê, pois, a que porta recorres na luta cotidiana, porque apenas por intermédio do ensinamento do Cristo alcançarás o caminho da verdadeira libertação. Não será com as coisas passageiras, que nenhum de nós vai se libertar das suas deficiências, mas sim com as coisas permanentes e eternas que o nosso Pai Celestial, com Jesus, coloca ao nosso alcance. Assim seja, meus irmãos, como nós temos tido ao nosso alcance, Fonte Viva, essa coleção maravilhosa. Que assim seja, meu Pai. Obrigada, Jesus. Até a próxima semana.
se Deus quiser.